não, não fazer o que ele estava falando. Você olhou, você modificou. É você olhar e não modificar. Não tomar partido. Não julgar. Não usar informação anterior para descrever o que está sendo visto. Se não usar memória. Não usar passado. Memória é passado. Faz sentido? Você só pode fazer uma memória de algo que já passou, certo? Então, se você usa o passado, que não existe, para descrever o presente, errou. Então, é olhar sem lembrar. O lembrar é colocar o seu conteúdo interno no observado. Aí você maculou a realidade, a verdade. Se você conseguir ficar na situação de não sei, de verdade, a situação socrática pura, não sei. Então, fica a novidade. Aí você faz uma viagem perfeita, você não precisa estudar nada. Não consigo fazer assim, que é a maioria. Foi na viagem, viu algo que não dá para lembrar com a sua memória, mas você entendeu alguns elementos, tá, putz, entendi isso aqui. Aí você volta e aí você vai estudar. Então é caminhar com o esquerdo e com o direito. Mas aí é caminhar com o esquerdo, não produzindo conhecimento, recebendo conhecimento. Tá? Então, agora vou falar aquilo que eu falei que eu ia falar no começo, não falei. Como que a gente enxerga o mundo? Você está aí quietinho. A luz, tem as lampadinhas com sai luz ali, né? A luz vem, bate em mim, reflete e entra no seu olho, certo? O que entra no seu olho? O marquinho? Reflexo que a luz coloca. Luz refletida. Luz refletida, cara. É energia eletromagnética do tipo que a retina consegue entender. Que é arco-íris, só. De todo o espectro, arco-íris. Só isso que a retina entende. Aí essa combinação chegou, bateu na retina, foi, opa, o que aconteceu? Aí vai para trás do cérebro, aí começa a calcular ângulo, o que está torto, o que está reto, o que não sei o que, como é que é. Aí tem a informação dos dois olhos separados por uma distância, então você tem uma visão daqui, outra visão daqui, você consegue construir um negócio e fazer até o sólido, né? Na sua sensação, eu tenho 3 dimensões. Quem processou tudo isso, cor, shape, forma, não sei o que lá, angulação, do lado de trás do cérebro. Aí, você tem que entender o que cazzo está acontecendo lá fora. Joga para frente do cérebro, aí começa memória, experiências anteriores, e você vai modulando, juntando, construindo e entende que você está vendo, Marquinho. Tá? O que é que você está vendo? Eu? Ou aquilo que o seu cérebro acha que eu sou? Meu cérebro. Perfeito. Então, quem está produzindo isto aqui que você está vendo? Eu ou você? Você. Perfeito. Então você produz, o seu cérebro produz o mundo. É de verdade? Um pedacinho. Não é a verdade toda. Muito longe da verdade toda. Faz sentido? O princípio do paralelismo aí também, né? Fala. O todo cria mentalmente, nós somos mentais e em certa medida nós também fazemos de forma semelhante, menor, também criamos a nossa realidade mental. Perfeito. Perfeito. O problema, qual é o problema disso? É achar que essa é a verdade. Você está vendo a verdade. Você está vendo, quando olha para mim, você está vendo você, não eu. Agora... Então essa criação, que é o que ele está falando, puta, e agora ele já ampliou um pouco, a coisa complica. Quando Deus, entre aspas,
Qualquer coisa que chame, o nome que você quiser, da coisa que é mental e olha, e aí volta na quântica, e olha para fora. O que é que ele está vendo? Ele. Aí acaba tudo isso aqui, só tem um, aquele que se vê. Para que serve a gente? Para ajudar ele a se ver. Você é empolgante pra caralho. Mas é isso! Isso é lindo! Se ele que é oftalmologista falando isso. Isso é bonito pra caralho. É lindo! Eu sempre achei isso, agora que eu entendi. Sabe? Eu sempre achei isso, mas agora que eu entendi. Mas é isso mesmo. Sabe por que você sempre Eu só achou existo isso? porque eu me enxergo. Isso. E aí, princípio do... O que está em cima, o que está embaixo, né? Ele também. Ele também. Quando ele olha para nós, ele está olhando para ele. Então isso. Nós e ele é uma coisa Mas é só. isso que acontece na primeira parte da viagem, que a gente começa a cobra comer o rabo. Marquinhos, você destruiu um argumento que eu tinha para me acalmar. Quando você tem uma viagem que está muito pesada, está muito embaixo, é só seu cérebro com o seu cérebro, a carga está toda no seu cérebro primário. Eu falo, pô, tô ficando louco, não vou voltar, vou esquecer. Eu falo, calma, não. Eu não vou perder interação com o mundo. Eu enxergo, eu tô vendo o mundo. Olha lá. Agora não existe mais isso. Isso, mas é muito bonito, Rafinha. O processo que a gente propõe para vocês é o processo de autoentendimento. Você não vai me entender, você vai se entender. Só, é lindo, então não tem problema. Porque o seu cérebro esquerdo, que não tem tempo para esse tipo de coisa, senão ele morre, e é verdade, se você ficar em meditação para sempre, vamos lá, você para de comer, você para de tomar banho, você para de tomar remédio, você morre de verdade, o corpo. Não pode acontecer isso para o corpo. Então ele vai pegar e vai voltar para ele. Você só não pode cair nessa armadilha de achar que é só isso. É isso também. Então não é diminuir as possibilidades, é aumentar. É isto e aquilo. Cérebro esquerdo, isto ou aquilo. Cérebro direito, isto e aquilo. Você tem que começar a dar vazão para esse cara para entender as incongruências da vida, a injustiça da vida, todas essas besteiras que porque a gente olha com esse cara, é isto ou aquilo, puta, apareceu a justiça. Material. Ou tá certo ou tá errado. Ou tá claro ou tá escuro. Ou é bom ou é ruim. Por que não? Tá claro e escuro? Porque sim. Tem planeta que agora o sol tá nascendo. Então lá tá claro. É ao mesmo tempo, é no mesmo lugar que a gente mora, no mesmo universo. Então tem lugar agora que tá claro e tem lugar agora que tá escuro. Então é isto e aquilo. O tempo inteiro. Quando? Quando a gente sai do centro da observação. Não sou só eu. Então, o primeiro passo evolutivo é você entender que você não está sozinho. Então, sou eu e você. Se eu reconheço uma pessoa, já está bom. Você agora tem um filho, que você vai ver que a sensação com ele vai ser sempre diferente do que com todo mundo, inclusive com a sua mulher. Vai ser diferente com ele do que com a sua mulher. É ele e você daqui para frente. Então, a primeira coisa para você entender a doação do universo, o universo só te dá de presente o tempo inteiro tudo. Não precisa chamar de Deus, chama de universo. Nome tanto faz. Mas tem uma coisa que te dá sem pedir nada em troca o tempo inteiro. Beleza. Nosso papel aqui é tentar mimetizar essa função. Porque o que está em cima é igual ao que está embaixo. A gente já entendeu que quando a gente olha para fora, a gente só está se vendo. Se a gente for para a quântica, tem alguém que está vendo tudo isso, mas ele é só se vendo também, igual.
Igual, é que é uma processão, tudo ao mesmo tempo agora. Então, reconheci um. Nossa, reconheci um. Puxa, mas se eu tenho então um pedaço de pão, que antes era só para mim, porque eu só enxergava eu mesmo e eu tenho que sobreviver, tá bom. Agora eu enxergo mais um. Eu tenho o pedaço de pão. Nossa, mas só tem eu e você? Putz, vamos rachar? Daqui a pouco, nossa, mas tem um monte de gente. Putz, então peraí, talvez para você, mas um pouco. Então pera, um pouco, cada um, tá bom. Até no limite superior de entendimento disso, se eu entender que eu só estou fazendo uma função que ele também faz, então eu começo a me identificar e entender a doação total. O limite disso é eu não preciso de nada. Tudo para vocês. Até o dia que aparece gente que nem Buda. O cara era o filho do rei. Era tudo para ele. Ele larga tudo, é tudo para vocês. Aí você tem um outro que vem, fala, escuta, ó, quem me mandou foi meu pai, né, os termos. E eu não quero nada, ó, para você, cura. Cadê o aleijado? Tá lá dormindo. Cura o aleijado. E aí, para vocês, porra, vocês querem pão? Tá, eu faço. Ele fazia de outro jeito. Mas... Quer peixe? Vai aí, o que vocês querem? Ah, vocês querem a minha vida? Leva! Pode pregar! E aí é o maior símbolo do planeta. Por quê? Porque é uma bobeira da cabeça de alguém? Não! Porque esse símbolo é de verdade. Sabe o que quer dizer a cruz? Não eu. Não eu. Só vocês. Vai dar risada, vai aproveitar as crianças, vai aproveitar as pessoas, vai aproveitar o amor, vai aproveitar sentar junto para comer. Vai! Não eu. E aí a gente vai aprendendo o não, vai diminuindo esse eu tão forte e vai aparecendo um eu que dá conta. Porra, vamos ficar mais junto? Vamos, gente, vamos ficar junto. Vamos comer junto, vamos dar risada junto. Não precisa ser só eu. Não precisa ser todas as risadas para mim. Tudo para mim. Porque, ou ao contrário, né? Se for tudo para mim, não tem nada para ninguém. Morre todo mundo, você sobra sozinho. O que você vai fazer sozinho? Nada. Claro, eu estou exagerando nos modelos para te sacanear um pouquinho você da primeira pergunta. Porque essa coisa, eu tenho que pensar. É porque eu sou muito importante. O dia que você entender não eu, você para de pensar para você, vai pensar para os outros. Aí você produz para tudo que o outro quer. Vai. Porque aí alguém reconhece. Alguém reconhece. O universo te reconhece. A gente vai cada vez mais se assemelhando a Deus, né? Isso. O princípio da correspondência. Isso prova que a gente é um pedacinho dele e vai abandonando o ego e voltando a tentar. Isso. Entende o que eu quero dizer? Pode. Cada vez mais voltar ao tudo. Né? Isso quando você fala no transcendente. Eu vou te sacanear um pouco e voltar para cá. Se você for o maior ego que tem, aí você é Deus aqui. Aí você vai fazer bem aqui. Aí você vai materializar o Deus aqui e as coisas boas aqui. O bom, o belo, o justo, vai o grande, as palavras do Platão lá. Aí você ilumina o caminho dos outros. Aí você não tem sombra, vela não tem sombra. Fogo, ela em si não tem sombra. Ela só dá. E os outros se beneficiam desse dar. Então, sim, o ego desaparecendo no transcendente, mas o maior ego, ao contrário, porque ele tem que rebater. Por contraste.
Será que isso não tem outra denominação? Porque ego e ego, eles aparentemente são diferentes. Né? Sim, é diferente. Eu estou usando a mesma palavra para te dar uma sacaneadinha, né? Não, estou perguntando. Mas para a gente didaticamente chegar. Mas assim, se você entender que você e o pai é o mesmo, lá em cima ele não existe, que Deus não existe. Você sabe que Deus não existe? Caralho, pensa! Deus não existe. Porque tudo que existe depende de algo anterior. Deus é. Isso. É o ser. Ele não existe. Quem existe é a gente. Então, por que Jesus teve uma... Buda e tem uns pica aí que... Esses caras conseguem existir com muita proximidade da essência do ser. Com o máximo de proximidade que a terceira dimensão permite. Né? Por isso que eu falo de um super ego. Não o super ego do Freud, mas um ego gigante. Porque o cara, para aguentar todo esse conhecimento, toda essa não existência, ele tem que ser infinito. Mas infinito no corpo não tem. Tem um ego gigantesco, uma capacidade de me dar que eu aguento, que aí eu dou. Tem místico que chama isso de presença. Eu estou perguntando, realmente eu quero entender. Explica de novo? Não, eu acho que eu já vi alguém falando, porque, por exemplo, você citou pessoas emblemáticas que você está mencionando que eram um ego tão poderoso que não tinha sombra, era pura luz e tal. Mas também eles eram pura doação, Cristo se entregou lá. Né? Totalmente. Então, isso. É o contrário do que a gente costuma entender por ego. Eu já vi algum místico falar em presença, não sei se faz sentido. Tá. Que eu fico vendo um monte de... Não, tá bonito. Tá bonito o que você está falando, mas é um tiquinho... Combater o ego, né? Então, combater o egoísmo. Completa a frase. O problema não é o ego, é o egoísmo. Afinal de contas, somos indivíduos também. Né? Então, olha que difícil a tarefa. Como é que você deixa de comer e sobrevive? Então, um pouco de egoísmo tem que ter para viver aqui. Nesse plano é preciso mesmo. Isso. Para a sobrevivência. Isso. Só que não precisa ser o egoísmo total. Todos os pães para mim. Eu posso dividir com você. A tarefa do humano, no fim é simples. É que nós somos uns bichos meio complicados. Mas a nossa tarefa humana não é tão complicada. Porque o sistema foi escrito assim, a gente é egoísta, e assim, a gente só tem que deixar de ser um pouco egoísta. De vez em quando vem uns caras que não são quase nada. Então, chama atenção pra caramba. E o cara, e aí tudo funciona, porque o cara é especial mesmo. A gente tem tido aqui mesmo na turma alguns milagres. Tem tido. Tem tido. O que é isso? Isso é uma amostra de que você entendeu uma porção divina toda poderosa, de criação, e conseguiu materializar um pedaço. E tudo bem. São exemplos. É tudo bem. E cada um vai estar num lugar. Cada um vai fazer um tipo de milagre. Às vezes o milagre é em si mesmo. E o primeiro é em si mesmo. Rafinha, ajudou alguma coisa ou piorou tudo? Não, eu fiz uma ilação, até estava comentando com o Paulo. Vou dar um exemplo assim, Vai. Para mostrar a diferença da postura do pessoal quando ela sabe de verdade, incorpora, vamos dizer, a cristandade, e quem está em dúvida. Hoje o menino da funcionária de casa, tudo moleque chato. Pulava na minha pele, eu comecei a ficar puto. E a Rafaela sempre muito aberta, esse negócio de entender tudo, E ela levava o menino numa boa. Era muito mais fácil para ela mesmo passar a situação. Passar por tudo isso. O menino enchia o saco. Eu falava, esse menino não dá. Eu falei, para de pular, para. Eu fiquei pensando, ela é que é a sábia, por quê? Eu estou tendo um sentimento de egocentrismo.
Eu acho que eu sou o centro de tudo, e o menino pula, para mim ele tá, não porque ele é uma criança. Né? Então parece que tudo que está acontecendo no mundo é relativo a você. Aquilo do 99%. Você não é o 0,1%, você é quase 100% do mundo. E esse pensamento é muito errado, e leva, além de ser errado, leva a gente ao sofrimento, porque você acaba personalizando coisas que não são suas. Então, assim, coisas simplesmente estão aí. Tá, ok. Mas tem um pedaço, né? Diferente aí. Se o cara for chato mesmo, tem que pôr ele no lugar. Tem que pôr, mas não poderia me incomodar. Isso. Não, Olha, então. o cara falou pra mim, tá? Não poderia. Isso. Não é nenhum extremo. Não pode ser no extremo. Puta, qualquer coisa. Respirou, eu tô puto. Né? O outro respirou, eu tô puto. Porra, tem um probleminha você. Mas o outro não para, o problema é dele. Então é um. Tem que aguentar tudo. Não é, claro, pelo amor de Deus. Isso tem muito relação com a primeira parte de uma coisa que eu disse logo no começo. Pô, não é possível que Deus seja tão bom para mim dele existir. Né? Porque, pô, e para todos os outros que podem ser bons o suficiente para Deus existir? Ele não vai existir por minha causa? Olha lá, mas vamos longe, vamos mais. Porque aí você está personalizando, humanizando, materializando um Deus. Ele não é nem bom nem ruim. Ele é. Ele é antes de existir o bom e o ruim. Ele é antes de existir você. Tá pouco se fudendo com você, na verdade. Ele é. Você é um pedaço desse troço. Você que vai desse. Por isso que a turma fala muito desse tal de livre-arbítrio, que é uma conversa longa também. É você que é o pedaço de Deus que toma a decisão do que quer fazer. Você não precisa nem olhar para ele. Você sabia que não tem pecado contra Deus? Não tem pecado contra o pai, não tem pecado contra o filho. Pode blasfemar à vontade, não existe. Só tem o pecado se você não entender o Espírito Santo. Não entendi. Não, é longa a explicação, vamos tentar, né? Mas vamos lá. Quando você faz a viagem sozinho e tem o bliss, o que aconteceu aí? Você conseguiu fazer a união? Dos três? De tudo que... Não, esquece o número, esquece a porra do esquerdo. Não uniu algo com uma outra coisa que você falava, nossa, que coisa gostosa que é esse negócio, não sei o que é. Sim. Mas não é gostoso? Aquilo é o Espírito Santo. É o que faz a união entre o 1 e o 2. Ele é o 3. Pitágoras é bom disso, vai dar uma olhada. O 3 é o que une. Então, para nós aqui chama Espírito Santo, na Índia chama Kundalini, que é a tal da subida da energia pelos chakras, não sei o que lá, e aí que faz a união deste com aquele. Os egípcios falaram isso. Porra, tem o Ka, o Ba e o Anki. Porra, o Ba, ele une isso aqui com isso aqui, então é união. Como é que a gente chama em português? A gente chama de religação, religião. Não é gostoso quando você está naquilo? Tanto faz se ele existe ou não. Tanto faz. Você é que é responsável para continuar naquela sensação. E você não gostaria que todo mundo sentisse aquele tesão, aquele bliss? Exatamente. Isso, então, através da união, daquela sensação de plenitude, e aí vem essa Cristo, que é tudo tradução de palavras, esquece as palavras. O Cristo, o Cristo é o Sagrado Fígado de Jesus ou é o Sagrado Coração? Coração. Então, vamos lá. Coração, chakra cardíaco. Os indianos enxergaram o chakra, Cristo não falou. Mas tem 3 chakras para cima, 3 chakras para baixo. 3 chakras para o céu, 3 para a terra e 1 no meio. O que ele faz? Junta terra e céu. Só isso. Isso é o Cristo encarnado. O Sagrado Coração de Jesus. Você não precisa, assim, não precisa de Deus, você precisa de Jesus. E não é o Cristo. O Cristo é uma coisa complicada. Mas se você entender a união, a delícia que é quando você, na sua viagem, está em união, e você nasce em você,
um comecinho. Puta, eu quero que todo mundo sinta essa porra. Porque se todo mundo sentir isso, quando eu estiver com essas pessoas que sentem isso, eu também me sinto melhor por estar com vocês. Aí você começa a melhorar o relacionamento das pessoas, que é o que a gente precisa na terceira dimensão. Não precisa muito. Então, gosto quando você desafia dessa porra lá em cima, não sei, não acredito, não sei o que. Ótimo! Mas você subiu, entendeu a ligação. Entenda como as pessoas contaram. Com o lado esquerdo delas, que era mais criativo. Ai, a Kundalini subiu, eu me liguei no Samadhi, cheguei ao Nirvana e agora eu quero que todo mundo chegue no Nirvana. Ah, eu me liguei com Deus, eu fui ao céu, e aí eu entendi o estado de graça. Nossa, eu quero que todo mundo sinta isso. É simples. Quando eu estou fazendo a viagem, eu estou lá, eu sinto lá. Quando eu volto, o pessimismo toma conta. Faz de novo, até parar. Engraçado, mas... Faz até cansar os pessimismos. Que quando vem essa sensação gostosa, você ainda não está vendo tudo, né? Você ainda está aqui, lá, você não está ainda sabendo que existe outras coisas. Então eu penso assim, puxa, todo mundo tinha que experimentar a psicodelia. Que coisa maravilhosa. Pronto! Era psicodelia, né? Você entendeu? Entendeu a união. Isso é... Alguém falou desse outro jeito. Como conta, tanto faz, Rafaelzinho. O que é que importa? É o É o ato. sentimento que você tem. O sentimento e o ato que você transforma. A transformação da ação. A ação. O resto, bicho. O resto é memória, os livros que o cara leu, as experiências que ele teve na vida. Puta, tudo do lado esquerdo. Então o lado esquerdo tem que te ajudar também. Não pode só te atrapalhar. Tem que te ajudar com essa sensação, né? E fluidez. Uma coisa que o cogumelo dá, que é esse aumento de neuroplasticidade, essa diminuição de rigidez neuronal. O que quer dizer diminuição da rigidez? É não prender na memória. Ai, mas eu li aquilo no versículo, não sei o que, no capítulo, no caralho, a puta que te pariu com essa porra, para de decorar. Sente. Nossa, olha que delícia que é essa coisa aqui. Eu quero que todo mundo sinta. Pronto, acabou. Você já entendeu compaixão, você entendeu amor ao próximo, você entendeu vamos ajudar as pessoas, você entendeu dízimo, você entendeu bondade, você entendeu caridade, você entendeu tudo se você entendeu a ligação. O problema é que a gente se prende onde? Nas palavras, em quem contou, como contou. Olha só o fenômeno. Análise vetorial. Que é um negócio que eu aprendi na física, um pouquinho. Meu, vetor 1, vetor 2, como é que soma o vetor? Para onde vai? Se você ficar prestando atenção só no vetor, fudeu, mas soma tudo. Aí você vê um negócio complexo. Não, para com esse negócio. Linguagem, não sei o quê, o cara falou isso, mas o outro falou aquilo. Para tudo, vetor. O vetor 1 é assim, o vetor 2 é assim, o 3 é aqui, você chegou aqui, pronto. Entendeu? Só. Vai. Então, por que precisa ter QI alto para ter espiritualidade, para ter entendimento de bondade? Zero. Você precisa sentir. Sentir o samadhi, sentir o estado de graça. Falar, nossa, como eu queria que todo mundo fosse assim. Inclusive porque melhora a minha vida, se vocês todos forem assim. Porque aí é mais gostoso conviver. É mais gostoso fazer negócio. É mais gostoso qualquer coisa. Se todo mundo... Porra, lembra aquele samadhi? Lembro. Nossa, que legal. Então vamos lá, vamos cozinhar, vamos trabalhar, vamos quebrar pedra, vamos, sei lá, fazer qualquer coisa. Então é quebrar o passado, quebrar o conceito. Quebrar para viver o quê? Sem pensamento anterior, o que está se apresentando agora. Se você tem dentro de você a união, quer dizer, o Espírito Santo, a Kundalini, essa percepção de união, tanto faz como você pensa, como você explica, tanto faz. Então, não podemos... Quando vem para a linguagem, a gente tem que quebrar o preconceito. Então você tem que tentar comparar como todo mundo conta. Krishnamurti, você começou com Krishnamurti. Krishnamurti é muito bom, porque ele tenta aí, na análise vetorial, ele vai quebrando, ó, ele vai falar de amor.
Aí ele fala, o que não é amor? E aí ele começa, quebra. E ele não te fala o que é amor. Porque não tem como contar uma coisa que não é pensada. Você só conta o que você... Linguagem, lado esquerdo, resumido, pequeno, simples. Porra, a gente precisa falar português. Não dá para um aqui falar chinês, outro australiano, outro russo. Não vamos se entender. Então tem que simplificar e todo mundo falar a mesma coisa. Só que essa mesma coisa é uma língua das possíveis. E o cérebro, quando a gente aprende uma língua, ele piora. Todos nós aqui vamos falar russo com sotaque. Certo? Se a gente começar a aprender russo, nós vamos falar com sotaque. Aí quando você chega na Rússia, vai lá gastar o seu russo, o cara vai lá, porra, você não é daqui, né? Certo? O que quer dizer isso? Se você pega o Joaquim agora e dá para adoção na Rússia, que língua ele vai falar? Se ele aprender português para te visitar, ele vai falar qual com sotaque? Isso, ele vai falar com sotaque russo. Então, quando você aprendeu a língua, você reduziu a capacidade cerebral, não aumentou. Então a capacidade cerebral não é tão importante assim. Ela é redutora. Ela não amplia, ela reduz. Então para de falar. Aí o que os caras falam? Todo mundo, porra, o silêncio, caralho, o jejum de palavras. Pra você ser aluno do Pitágoras, tinha que ficar 1 ano em silêncio. Ele não aceitava nenhum aluno que não tivesse ficado 1 ano em silêncio. Você já pensou que loucura que era isso? Pitágoras. 1 ano quieto. Fica 1 ano quieto e depois você volta a falar comigo. Porque aí, a hora que você para de falar, você perde o sotaque e ganha a possibilidade de novo de todos os fonemas. Aí você vai falar qualquer coisa sem sotaque. Mas é só quando você destruir o sotaque. Destruir o redutor. Aí tem essa confusão, voltando um pouco. O pessoal chama o esquerdo do ego. Beleza, porque é mesmo. Mas aí, puta, trabalha também com a palavra. Não fica preso vai no sentido, é o eu. Ego é eu, em latim. Eu. Quem sou eu? Eu sou o pai, porra, sou um reflexo dele, uma sombra dele. Então não existe o eu. Existe aquele eu. Quando você se identifica, fala, porra, olha a responsabilidade que eu tenho. Aí começa a aparecer conceitos morais. Porra, eu respondo por aquele. Então o que é que eu vou fazer aqui? Porque eu não existo, quem existe, eu existo, ele é. A minha existência é temporária, porque tudo que existe depois desexiste. Em algum momento. Tudo certo, então, opa, eu sou temporário, então eu tenho que... Como é que eu vou gastar meu tempo? Com respeito, responsabilidade àquilo que eu estou representando, ou vai aí, festa todo dia, irresponsável, faço o que eu quero e quero que dê tudo certo? Pera, não é bem assim. Mas o egoísmo é exagero. Então, legal, mas eu iria nesse conceito mais de ego mais assim. Porque se eu for o melhor representante do de cima, porra, Buda, Jesus, tem uns caras aí, né? Aí você, porra, esse cara conseguiu pegar quase tudo, ou tudo, que dava para trazer aqui. União. Por isso que quando você nega a união, é o pecado contra o Espírito Santo, que é o único pecado real, porque você está negando a única coisa que existe mesmo, que é a união. O movimento. Quando ele fala da quântica, vai na quântica até o fim. O que é que existe? Niels Bohr. Nós somos formados por coisas que a gente sabe que elas não existem, porra! Niels Bohr! O Einstein. Porra, tô vivendo uma puta de uma fantasia, mas eu sei. Mas é uma fantasia bem persistente. Porque ela fica. A gente fica com esse troço do pensamento. Bonito esse tema que você trouxe hoje. Olha a quantidade de coisa que sai disso que você perguntou. Interessante, no meu caso,
um pouco do meu pessimismo, né? Achar que eu mereço que todas essas coisas boas existam, como seja assim. Mas eu tenho uma viagem, vejo tudo isso, sei que ela existe naquele momento. Que coisa maravilhosa, que delícia, que o mundo não é só isso que a gente enxerga. Aí vão passando os dias, eu vou diminuindo Rafinha. Mas em compensação minha vida vai ficando muito melhor. Isso que é Isso. a vida da melhora, mas É o que eu ia te falar. Isso que eu Existe uma coisa, não é contradição. Aí é caso a caso. Você tomou pancada pra caralho, bicho, na sua vida pessoal. Por os motivos tanto faz. Mas se você... Vamos ver a sua autobiografia. Pancada, 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 pancada. Caralho, não tem saída. Então, isso é mais devagar. Você tem que refazer, reconstruir uma memória da sua vida com coisas mais legais, que é o que você está fazendo. Pai de família, está treinando a sua união com você mesmo. Isso tem que esperar. Aí tem um tempo. Na terceira dimensão, nesse tipo de modo que nós estamos, o tempo existe. Ele não existe macro, mas no micro existe. Por quê? Porque a gente demora para fazer memória. Então esse tempo do neurônio se transformar e criar uma nova percepção, um novo encadeamento em relação ao meio externo. Se você apanha sem parar do meio externo, bicho, você não vai ser pessimista mesmo. Então aceite o seu pessimismo, aceite o seu pessimismo, mas não deixe que ele seja cristalizado, porque não é verdade. Desde que eu comecei a fazer o tratamento, que eu parei de tomar vacina, eu olho para mim e falo que eu sou feliz pra caralho. E não é pra mim, não falo pra mim no dia porque eu sou mesmo. Eu acordo de manhã e falo, puta, eu vou andar com o cachorro. Eu adoro, eu fui pra rua, eu olho, puta, o sol tá legal, eu já não luminosidade. Então, e o que é que mudou? Nada, só mudou dentro. A percepção do que já era seu. Que gosto gostoso se expressa. Sabe quando, de verdade, tudo, mesmo quando passa uns períodos difíceis, você tem que contornar. Mas a vida está sendo muito boa em tudo, muito boa. Antes de nascer o neném, já. Sim. Sim, porque você resolveu unir com você mesmo. União, de novo. Volta essa figura do Espírito Santo, volta a figura da Kundalini, volta a figura da única coisa que existe. Movimento e união. Que é o que você está fazendo. Você está indo para a união. Você entrou num caminho. Até tudo se arrumar, demora. Aí a gente tem que... Mas não tem problema. Não. Ser feliz. Isso, diminuir a dor já melhora, né? É que nem quando... Desculpa. Vai. Quando, usando o exemplo do sotaque, quando a gente vai na viagem, a gente perde o sotaque. Você está lá, você não tem sotaque de nada. Quando você volta o sotaque. Você começa a ter sotaque. Cada vez que você vai e volta com menos sotaque. Entendeu? Isso, bonito, bonita figura. Menos sotaque, não é de uma vez. Mas cada vez menos sotaque. Então, cada vez que você vai e volta, você vai voltando diferente, vai voltando mais do lado Menos do lado. sotaque. Isso, menos sotaque. Isso, muito bom. Fez sentido o Espírito Santo? Ainda não. O Espírito Santo fez sentido? O pecar contra o Espírito Santo ficou mais fácil de entender? Porque o Pai está lá, o Filho está lá, o Espírito Santo é a união, ele é o movimento, e ele é feminino. Então você tem que entender uma série de conceitos femininos. E às vezes a gente, no homem, você dá uma brigadinha assim. E a mulher, quando está usando o lado esquerdo, ela está usando o masculino. Então às vezes também briga. Por isso que tem essas besteiras aí, né? O culto, vamos desenvolver o feminino. Cara, para, né? Que a turminha fala, vamos desenvolver o feminino, quer sair dando para todo mundo. Não é bem assim. Desculpa. É outro feminino. É esse feminino de união. É o feminino do criador. Quem gera é a mulher, é o feminino, que cria, entrega, cria e entrega. A mulher não fica com o bebê no útero para sempre. Ela entrega. Então você tem que criar e entregar. Unir. A mulher une. Ela recebe a semente, ela junta com a terra, ela junta e faz uma porra do bebê.
Isso é feminino, isso é união em movimento e entrega. Vai, segue. E a gente tem isso nos meninos também, a gente tem que entender isso. Deixe-se fecundar. Deixa desenvolver. Entrega, porra, igual, não muda nunca. O arquétipo é sempre igual. Então não gruda. Não fica, solta. Entendeu? Uau, vai. E vamos em busca, claro. E esse aqui tem que treinar. Tem jeito. Estudar. Quanto mais você souber, facilita. Nós que somos pensador, fica com aquela coisa, quero pensar. Então vai pensar coisa boa, né? Liga a porra do negócio bom Krishnamurti. Legal que você está fazendo isso. Isso aí é tempo. Treino. E vai. E aproveitando esses momentos de felicidade interna. Nada mudou no mundo. Nada. Tá igual. A árvore que você olha lá e acha ela bonita é a mesma faz 50 anos. Porra, hoje ela tá do caralho. Sim, é você. Quando você olha pra fora, você tá olhando pra você. Se você tá feliz com o cachorro, se você tá feliz, você tá feliz com você. Não tem, o que tá lá você nem sabe como faz. É Niels Bohr. Puta, tem tudo isso aí, mas é feito de coisa que não existe. É bonito, né? Funde a cabeça, mas não pode. Não funde não. Mas falei muito, chega. Tô boiando. Tá nada. Quando você fala desse movimento da galera que ia fazer o movimento feminino, está relacionado com aquela história do sagrado feminino? Isso. Que as mulheres, daí o sagrado masculino, o sagrado feminino? Isso. Eu nunca entendi, eu nunca fui numa cerimônia dessa, então eu não sei o que se trata. Ainda bem, sorte sua. Mas tem cerimônias dessas que são super interessantes e que trabalham isso do gerar e doar. E tem cerimônia que não é, que sai com essa história de sair da cerimônia querendo dar. Tem as duas coisas. E tem coisa que é legal, porque eu já fui em legal e não legal. Sim, legal. Assim como cogumelo, tem cerimônia e tem gente que vai pra balada e usa uma balada e acha que é legal. Isso. Então assim, acho que a putaria tem em todo lugar. Claro. Mas tem legal no sagrado feminino. Eu sei, eu estou exagerando no modelo, Cláudio. Você sabe, você já me conhece a retórica aqui. Ainda sobre pensamento e silêncio, que eu me identifico muito. No começo foi muito sofrido, e os pensamentos atrapalhavam muito, né? Eu tenho a impressão que nós não somos o nosso pensamento. Nós não somos o pensamento. É verdade. Quando você vai se silenciando, você começa a perceber, olhar os seus pensamentos. Isso. E aí você, em meditação, mesmo sem... E aí você começa a observá-los e não querer reprimi-los, não dar mais força. Eu estou mencionando aos pensamentos destrutivos, catastróficos. Disso eu já vivenciei em demasia e tal. E aí eu tenho cada vez mais percebido isso, que nós não somos a consciência não é o pensamento. O pensamento é um instrumento, talvez do esquerdo, do cérebro e tal, e que ele está ali, já foi treinado anos, então ele consegue experimentar o catastrofismo, a dúvida, não sei o quê, a sabotagem e tal. Mas você treinando com meditação ou com macrodose, você começa a se tornar um observador desses pensamentos. Daqui a pouco eles silenciam, ficam quietinhos, e aí você consegue ficar no silêncio. É uma maravilha, eu acho o silêncio fabuloso. Que aí surge a presença, você está totalmente ali. Isso. Então, para mim o silêncio não é perturbador, ao contrário, o silêncio é na hora que é um bálsamo mesmo, porque é na hora que um momento de presença total. Então, eu antigamente, sozinho e tal, eu também fugia do silêncio o tempo todo, com distrações, com televisão, com isso, com aquilo e tal. E eu tenho treinado bastante o silêncio agora, e eu acho que são momentos espetaculares. Não sei se eu estou falando uma bobagem. Você está falando uma coisa perfeita. Mas na hora do silêncio é que eu tenho a maior presença. Porque Sim. eu paro de falar, paro de... O silêncio, você treinando um pouquinho, mesmo sem o cogumelo, você consegue com o tempo
encontrar o silêncio. No começo os pensamentos vêm, mas se você não quiser combatê-los e só prestar atenção, você vai ver que é o teu cérebro falando ali, mas ele vai, no momento, ele vai se calar. E aí é o momento que você está 100% presente no agora e tal. Que é a única coisa que tem mesmo, aí, é só o agora. E eu, com isso, eu tenho essa união com o Espírito Santo, que antes era só com o cogumelo, eu sinto direto agora sem o cogumelo. Nesses momentos de silêncio, que aí vem a plenitude, sem exageros, mas as lágrimas escorrem, e essa coisa toda, é justamente nesses momentos de silêncio. E aí o que eu tenho a dizer para você, eu me identifico com você, é dar tempo ao tempo. Segue insistindo que os pensamentos, mas eles conseguem se acalmar. Eu posso perguntar, eu quero fazer uma pergunta para ele. E como é que você praticou calar sua mente? Quais foram as ferramentas? Sem nenhum esforço, você só... Abençoado seja você. Começa a respirar. A respiração, aliás, eu tenho aprendido que a respiração é fabulosa para ajudar. Então, você parar, ao invés dessa respiração curta que a gente tem, que aí o organismo como chama? Nervo vago, né? Se você fizer aquela respiração, 4 tempos, segura, solta em 4 tempos. Tem umas que é 4, segura, 6 para soltar. Cada um tem a sua, a que for melhor para você. Ela inspira, solta, segura, inspira. Você prestando atenção nisso, você começa a ficar bastante presente em você mesmo. E aí, os pensamentos perturbadores, ou qualquer pensamento que no começo vão aparecer, e aquela conta não paguei, não sei o quê, daqui a pouco isso tudo se acalma e você fica bastante presente. Essa é uma prática que eu tenho que fazer muito, porque... Eu era um caboclo muito ansioso, eu comecei a fazer de manhã, de noite, melhorou imensamente. Daqui a pouco eu vou dizer que eu não sou mais... Eu era um deprimido e não fui curado com... Essa foi a tua ferramenta para calar a sua mente, a respiração. A respiração, eu descobri que a respiração e os cogumelos são duas ferramentas maravilhosas para acalmar a mente. E olha, eu era não era nem 220, era 330 trifásico. Ansiedade louca. E posso fazer um comentário? E eu acalmei. Desculpa. Posso falar depois, termina. Não, pode falar aqui depois. Que para mim, no começo, eu percebi esse silêncio como momentos muito pequenos e parecia que eram aleatórios. Os pensamentos que vêm são completamente aleatórios sobre qualquer coisa. E aí o silêncio ele passa a vir quando você consegue perceber esse pensamento. Você simplesmente assiste ele indo embora. E aí a hora que ele foi embora é o momento que o silêncio vem. Exatamente. E aí só que no começo você não está tão treinado e esse silêncio rapidamente já volta do pensamento e preenche de novo esse espaço de silêncio que é completamente vazio, né? Se você resistir ao pensamento, você está dando... É só você voltar sua atenção para sua respiração e em algum momento seu pensamento você vai ver ele saindo de novo e o silêncio. Exatamente. Então esse treino, a repetição, e com a deixa você bom nisso. repetição isso vai cada vez ficando melhor. E aí eu não consigo o silêncio como na macrodose. A macrodose, eu não sei precisar o tempo, que a gente perde noção de tempo, mas naquele momento do silêncio absoluto, da calmaria, para mim, é melhor do que a parte da exaltação e tal. É essa que você fica no completa calmaria, conectado e tal. E aí minha mente fica num silêncio que é um bálsamo, meu Deus. Aí curiosamente a hora que você está no presente, totalmente presente e tal. E na respiração, treinando dia a dia, isso você vai conseguindo mais. Você faz a respiração da macro também, ou não? Você fez na macro não precisa. Na macro não precisa. Agora, eu treinado agora na coisa é observar os chakras, a coisa do Kundalini, eu comecei a treinar isso. Boa. Mas a macro é abençoada, não precisa de nem é mais fácil. Né, um grande facilitador. Mas o que eu senti agora no treino é que com respiração e com prática você consegue sentir as coisas da macro sem o cogumelo. Eu consigo... Uma palavrinha sobre respiração. A respiração, ela é automática. Ela é controlada pelo tronco cerebral, né? Que é o primeiro estágio, vai. Então você tem o tronco cerebral, depois você tem o sistema límbico, depois você né? Hipotálamo, tálamo e depois você tem o córtex, tá? Quem controla a respiração é o tronco cerebral, que é o começo da medula. Tem que ser automático, para a gente não precisar ficar pensando nisso e sobreviver. E daí você já tira
todo o negócio. Não precisa pensar para sobreviver, é automático. Então, tudo que você fizer para sobreviver, você tem que tomar cuidado porque você está no automático. Você não está sob controle. A hora que você presta atenção na respiração e modifica o automático, você passou isso para o córtex. Você passou para o nível de controle. O que acontece? Tudo que é automático desaparece. Então você começa a estar presente. Muito bom, Paulo. Muito legal. Eu tenho dois depoimentos de respiração. Eu tinha uma enxaqueca horrorosa. Minha mãe chamava pronto-socorro em casa para me dar injeção. Um horror. Até o dia que eu comecei a prestar atenção. Como é que ela vai? Como é que ela começa? Como é que ela vem? Por quê? O que é a atitude? Eu comecei a me observar até o momento que eu pensei, não, a respiração. Vai ser na respiração. Quando eu comecei a fazer meditação também. E aí eu estava vindo a enxaqueca, eu percebi que ela ia vir, comecei a respirar, tinha 3 crianças brigando atrás no carro, eu respirando com a vontade de bater, eram terríveis, os 3, eu respirando, em todas as situações. Eu era retardada, mas eu acho que eu era feliz. Não, eram terríveis. Quando ficavam juntos, que é aquela coisa de criança, bonitinho. De longe. Até que um dia veio a respiração, eu controlei. Eu falei, agora eu te conheço. Agora você não me pega mais, porque eu sei quem você é e como você é. Eu tinha 30 anos. Nunca mais eu tive enxaqueca. Nunca mais eu me curei da enxaqueca. Porque também tinha uma coisa, eu queria muito, mas foi a respiração. E a última foi recente, tem uns 3 meses. Eu era viciada em, como é que chama? Pax, Zolpidem. Não, da menopausa em diante não dormia. Se eu não tomasse Zolpidem, eu não dormia. Aí eu passei pela metade, depois para um quarto, mas não podia ficar sem, ele tinha que estar lá. E aí eu comecei a fazer uns relaxamentos da internet mesmo, com fone de ouvido, e umas respirações um pouquinho diferentes, que são umas respirações que você faz um som com a garganta, tanto quando inspira e quando expira. Aí eu falei, hoje não vou tomar. Nem percebi, dormi, acordei no dia seguinte sem Zolpidem. Falei, opa. Aí começou. Uma grande coisa, porque o Zolpidem é uma substância bem sinistra. Viciante. Eu não sei, eu tomo há anos e anos e eu nunca percebi nada com o Zolpidem. Eu acho, não sei, se faz mal, se vai fazer. Eu sei que eu me livrei. São 3 meses sem Zolpidem. E continuo dormindo com a respiração. Então, é bárbaro, gente. A gente se acalma, a gente muda tudo com a respiração. É a coisa mais certa que tem. Então, é você sair do automático do tronco cerebral e ir para o consciente com presença e vontade do córtex. É isso que ela está falando, fisiologicamente. Filosoficamente é você esquecer passado e futuro e olhar agora. Quando você está no agora, não tem nada de errado. Agora não tem nada de errado. Tem errado antes e vai ter errado amanhã. Mas agora nunca tem nada errado. Porque nem existe. Aí você passa a entender o é. E no é, não tem problema, porque não tem tempo, não tem espaço, não está acontecendo nada. Tudo é sempre igual. E tudo é bom. Porque, na verdade, é acima do bom, né? Não tem nem nota. Não dá para dar nota. É muito interessante.
O fisiológico e o transcendente. Falam a mesma língua. Só a linguagem, a explicação é que é diferente. Respirar, né? Respirar. É essencial. Tão simples, tão mais, tão simples. Só não deixar isso. Mas o automático é que é o complicado. E aí a gente faz um monte de coisa automaticamente todo dia. Aí você começa a prestar atenção, foi a palavra que ela usou. Prestar atenção é meditar. O que é que o cogumelo faz? Estava falando para o Marcelo hoje, de manhãzinha. O cogumelo desliga esse pensador automático, que é a rede de funcionamento padrão. E essa rede tem um oponente neurológico, que é o centro de atenção. Então, desligou esse automático, imediatamente você está prestando atenção. Você está meditando. Meditar é prestar atenção. O cogumelo desliga o automático para que você preste atenção. Sai do automático. Aí você está vivendo. Ali é que é a vida. Deus abençoe o cogumelo.